Muito bem. Vamos dar início, então, ao nosso encontro de estudos para o livro O Céu e o Inferno desta noite. Hoje é dia 27 de junho de 2019, uma quinta-feira, 23 graus na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo o nosso encontro de estudos diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Está conosco pela internet a dona Dilma Pires e a Daniele Buoso, e desejando uma boa noite a todos. Boa noite. Muito bem, pelo YouTube não tem ninguém, as duas estão pelo Facebook. Nós estamos estudando o referido livro, vamos começar a estudar o capítulo 2. E ele intitulou esse capítulo com o título de A Preocupação com a Morte. Vai estudar ele propõe aqui dois estudos a respeito dessa preocupação. Uma é a causa da preocupação com a morte e por que os espíritas não se preocupam com a morte. São bastante, assim, diferentes essas duas questões, né? E a primeira causa da preocupação com a morte. E tem o homem, em qualquer situação social, desde o estado de selvageria, tem o pressentimento inato do futuro. Sua intuição lhe diz que a morte não é a última fase da existência e que aqueles que choramos não estão perdidos para sempre. Essa ideia está misturada com preconceito, com ideias falsas, com coisas que a religião prega, um monte de coisa. Mas essa ideia existe, né, em forma de intuição, né? Ou seja, é um pensamento íntimo de todo homem, indistintamente. A crença no futuro é intuitiva e infinitamente mais generalizada que a ideia do nada. Então, a intuição sobre a vida futura, ela dá de 90 a 10 na ideia do nada, na ideia da inexistência do homem, do fim de tudo com a morte do corpo. E isso é verdadeiro. Acho que até mais de 90 a 10, né? São 95 a 5, algo assim, né? O pessoal fala, eu não sei o que existe, mas que existe, algo existe, alguma coisa existe, né? Como se explica, entretanto, que entre os que acreditam na imortalidade da alma, ainda se encontra um tamanho apego às coisas terrenas e tão grande preocupação com a morte? Tem uma nota do tradutor aqui que diz o seguinte: a intuição inata da vida futura é um dos fatores básicos da origem das religiões. Eu concordo parcialmente com essa afirmação do tradutor. O professor é muito mais ilustrado do que eu, mas pelo que se vê nas religiões, as religiões têm muito mais objetivo de dominar o homem do que instruí-lo a esse respeito. Pelo menos eu penso assim. A religião não tem por objetivo de instruir o homem a respeito da sua vida futura, até porque eles não explicam nada a respeito da vida futura. Explicam como você vai estar, aliás, não como você vai estar, mas em que lugar você vai estar, né? Ou sofrendo ou feliz, né? O sofrimento é um sofrimento totalmente distorcido, né? Porque ele é um sofrimento baseado em quadros criados por pagãos, né? Pelo menos a Igreja Católica faz isso, e a situação de felicidade é uma situação muito chata, porque o cara fica sem fazer nada. Eu acho que essa situação foi imaginada por alguém que não gostava de trabalhar, no mínimo. Descanso em paz. O tal do descanso em paz, né? Aí, é uma coisa preguiçosa, né? Mas é interessante. Se tem uma coisa que dá prazer é trabalho, né? Que a gente se ocupa. Não é, mas a nossa geração, eu posso dizer a nossa, né? Porque a gente está mais ou menos perto de idade, não tão longe assim, mas a nossa geração, ela começa a trabalhar cedo.
Eu comecei com 8 anos, eu dos 9 aos 11 fui servente pedreiro do meu pai, né? E sempre trabalhei, nunca parei de trabalhar. Então, o cara que está habituado a trabalhar, não tem como não trabalhar, não tem. Se ele ficar sem trabalhar, ele fica sem saber, como um ator sem saber o que faz com as mãos, quando não está representando. Fica perdido. Né? Então, essa ideia do sofrimento eterno e da beatitude eterna, da contemplação eterna, são ideias imaginadas por gente que tinha que dar alguma satisfação para as pessoas e não sabia o que falar. Aí falou essa besteira. Né? Então, eu concordo com o professor aqui parcialmente. Não concordo totalmente, não. Aí, na realidade, talvez ele esteja falando não das religiões, mas do sentimento de religiosidade, que é diferente. Pessoas confundem o sentimento de religiosidade com religião. Né? Religião é uma instituição. E toda instituição aqui na Terra é criada por quem? Por Deus? Não. Prova é que Jesus não criou nenhuma religião. Ele não falou de religião. Não é verdade? Então, ama. Esse foi o que ele preconizou o tempo inteiro. Né? Então, ele não criou nenhuma religião. Quem cria religião são os homens. Tem um objetivo isso. A religião católica, por exemplo, nasceu de uma necessidade política da época. Né? Então, é uma instituição política. Né? Onde o político põe a mão, põe o deserto do Saara na mão dos caras, se acaba com a areia e vai levar de noite, com certeza. Né? Ou levar de dia, sei lá. Né? Eles conseguem destruir tudo. Então, o regime, o sentimento de religiosidade é exatamente aquele que diz para o homem que algo superior existe. Esse é o sentimento inato em qualquer pessoa. É um sentimento de religiosidade. Isso sim, eu concordo, plenamente. Mas com o sentimento de origem das religiões, talvez tenha origem no sentimento de religiosidade. O cara tem esse sentimento, ele começa a buscar, né? Quem pode me dar as respostas para determinadas... Esse é o princípio, né? Não, sim, o sentimento de religiosidade é o princípio. Ele sim é natural, né? Mas a religião não. Né? O cara vai atrás de buscar as respostas, acaba encontrando os malucos da vida aí, que é aquele sujeito nos Estados Unidos que morava numa fazenda, e com 100 pessoas junto com ele, lembra desse caso? A polícia foi, invadiu, o FBI, começou a cercar o local, lamentavelmente, um repórter deu a dica para o sujeito que o FBI estava vindo, a polícia estava vindo para invadir o local. Esse cara pertencia para esse grupo. Ele foi lá, avisou o sujeito, não lembro o nome do cara agora, é um norte-americano. Volta e meia surgiu um maluco lá. O cara tinha uma casa de armas dentro, com bazuca, metralhadora e tudo e tal. E resistiu à polícia, morreu vários policiais e tal. E resistiu à polícia até quando ele pôde. No fim, todo mundo se suicidou coletivamente. Esse era o propósito do cara. Quer dizer, é maluquice, né? Isso não tem nada a ver com esse sentimento de religiosidade, né? Até porque todos aqueles que pensaram em termos desses sentimentos, eles enaltecem a vida, né? Promovem a vida, o bem-estar, a alegria, a união, o perdão, a benevolência e todos esses sentimentos que unem, não que desunem. Qualquer pessoa de bom senso, a ideia do suicídio é uma ideia que é condenada pela maioria das pessoas. Tem religião, por exemplo, o judeu, ele não permite que um judeu suicida seja enterrado no mesmo cemitério que os outros judeus. Me deu nervoso. Eu estava dançando na casa segunda-feira, entrou uma mocinha. A mocinha devia ter uns 19 anos. Acho que ela tentou se enforcar, cortou os pulsos, e eu com esse meu dedinho ali, só uma coisa pra não acredito que essa dá pra dar uns cabelos, viu? Não dá, né? Talvez seja a falta disso. Que isso? Tal da surroterapia. Surroterapia. E ela cortou o pulso assim? Então não sabe. Assim? Então não sabe nem se suicidar. Se eu tô lá, eu ensino para ela. Não é assim, é assim, filho. Ó. Se você cortar assim, você vai. Pode ficar seco. Enche uma banheira d'água, uma tina d'água, corta assim, e meia hora depois você está falando. De comprido? É claro, é de comprido que você corta. Assim você não secciona a artéria principal. Sim, que é a artéria que corre no braço. E essa que vai fazer você sangrar a hora que você começar
a sentir um torpor no corpo, a sentir meio sonolento, Aí você já não está vai indo. não, É obrigada. bacana. Nosso corte. Hã? No nosso corte. Não, eu não estou falando você, eu estou falando do suicida, né? Não gosto de corte. Isso. Não, eu sei, pelo jeito gosta de cabo de liquidificador. Coitada, a gente tem culpa. Tomou 20 pontos no dedo por causa do cabo do liquidificador. Mas acho que se eu sou você, eu processava, Fábio. Não, ele tem, Vamos lá. né? Ele segue no segundo parágrafo dizendo o seguinte: a preocupação com a morte é determinada pela sabedoria da providência e uma consequência do instinto de conservação comum a todos os seres vivos. É necessária enquanto o homem não estiver esclarecido a respeito da vida futura, como um contrapeso ao arrastamento que, sem esse freio, o levaria a deixar prematuramente a vida terrena e a negligenciar o seu trabalho neste mundo, que deve servir para o seu próprio adiantamento. É isso que ocorre, esse freio não existe para muitos muçulmanos, né? A religião fanatiza de tal maneira o muçulmano que espera assim, olha, se você se suicidar em nome de Allah, estourar uma bomba lá, em nome de Allah, você vai direto para o céu, recebe um rio de iogurte, não sei quantas vezes. É isso que eles pedem para os caras, tá tudo bem, isso aí aceita, tá tudo certo, e comete a estupidez de suicidar em nome da religião, né? Então, quando se perde esse freio, o homem perde todo o bom senso possível e imaginável, porque ele não está na vida para suicidar, e nem para matar ninguém em nome da religião, né? Ao contrário, ele está aqui para progredir, para evoluir, né? Para se adiantar. É por isso que, entre os povos primitivos, o futuro aparece apenas como vaga intuição, tornando-se mais tarde uma simples esperança e finalmente se tornando em certeza, mas ainda assim contrabalançada por um secreto apego à vida corporal. Parágrafo 3. À medida em que o homem compreende melhor a vida futura, a preocupação com a morte diminui. Mas, ao mesmo tempo, compreendendo melhor a sua missão na Terra, ele espera o seu fim com mais calma, resignação e sem medo. A certeza da vida futura dá novo curso às suas ideias e outra finalidade aos seus trabalhos. Antes de ter essa certeza, ele só trabalha com vistas à vida presente. Com essa certeza, ele trabalha com vistas ao futuro, sem negligenciar o presente, porque sabe que seu futuro depende da orientação mais ou menos boa que der ao seu presente. A certeza de reencontrar seus amigos após a morte, de continuar as suas relações que tinha na Terra, de não perder o fruto de nenhum de seus trabalhos, de crescer sem cessar em inteligência e perfeição, lhe dá a paciência de esperar e a coragem de suportar as fadigas passageiras da vida terrena. A solidariedade que ele descobre entre os vivos e os mortos lhe faz compreender a que deve existir entre os vivos e, desde então, a fraternidade revela a sua razão de ser e a caridade o seu objetivo no presente e no futuro. Eu acho que a gente, quando está desencarnado, vê os nossos queridos, os nossos amados que estão aqui na Terra, como nós aqui, quando encarnados, vemos aqueles que estão no presídio. Com o mesmo sentimento de piedade, com o mesmo sentimento de tristeza, com o mesmo sentimento de desejo de que se liberte logo, para que a gente possa estar junto e bem, que a pessoa deixe o cativeiro. Eu acho que é esse sentimento que deve mover os encarnados que nos amam. Né? Deve ser o contrário também da maioria dos encarnados. Né? Como é que é? Quando a pessoa morre também, é triste porque a pessoa morreu. Porque não tem esse conhecimento.
Eu estava pensando exatamente nisso hoje de madrugada. Falei, poxa, como é que eles nos veem, né? Como é que os desencarnados nos veem, né? Sobretudo aqueles que nos amam, né? Não vê como igual. Vê como um exilado, como um encarcerado. O senhor quer dizer que com esse conhecimento o senhor já não ficaria triste? Como é que é? Com esse Com o conhecimento? conhecimento que o senhor tem, o senhor não ficaria triste se por exemplo, a filha do senhor fosse primeiro? Não, claro que não. Não? Ficaria triste pelo fato em si, né? De perder o contato, de Você não perder... perde, né? Não, de perder assim, o contato imediato, né? Mas a perda, o sentimento de perda, nunca tive por nada, nem por ninguém. Nem por coisas materiais, nem por pessoas, nem por animal, nem por ninguém. Fiquei triste várias vezes com a ausência de algum bicho que a gente tinha, de algum ser humano que fazia parte da nossa vida, mas não sentimento de perda, não. Não tem sentimento de perda nenhum. Mas a gente perde a pessoa em vida. Quantas pessoas deixam de se relacionar com a gente? Muitas vezes, pessoas que a gente ama. Sim. Né? Pessoas que a gente... Eu acho que pode dar, seu Luiz, esse sentimento da gente podia ter feito alguma coisa que a gente não fez naquele tempo que teve junto ali, né? Tipo, Aprendizado. Aprendizado. Mas Aí é o sentimento de culpa, não é o sentimento de perda. Né? É. Sentimento de perda é diferente. O sentimento de culpa, ele faz sofrer muito mais que o sentimento de perda. Porque, normalmente, quem entende que perdeu o seu ente querido, normalmente está acompanhado pelo sentimento de culpa. Aconteceu isso comigo, meu pai ficava em casa direto, ele sentava ali, eu estava trabalhando na máquina, e ele ficava conversando, não tinha muito tempo para dar atenção para ele, só ficava, daí ele falou, nossa, podia ter conversado, parado a porcaria do motor da máquina, né? E ter dado atenção. Pois é verdade. Quanta gente fala, se eu soubesse, faria tudo diferente. Parava a máquina. É que com ele tinha que parar mesmo, porque ele não escutava nada. Entendi. Ele não escutava nada, então eu tinha que falar bem alto. Sabe? Mas quando os espíritos falam, eu não estou dizendo que é o caso do Orlando, mas quando os espíritos falam que a nossa vida aqui na Terra é caracterizada pelo egoísmo, eles estão falando de tudo, de modo geral. Você vê gente lá no asilo que a gente visita aqui, quantas visitas em asilos em São Paulo eu fiz? Já contei até o caso de uma senhora riquíssima, rica, né, dona de... O marido faleceu, ele deixou para ela não sei quantos, 50 imóveis, 70 imóveis, uma coisa assim, uma empresa, uma indústria, vários imóveis alugados, o imóvel que ela morava, que era um excelente apartamento de cobertura e tal. Uma senhora distinta, sabe? Sabe essas pessoas? Você nota que um nível social diferente, educada, educadíssima, uma pessoa com uma finesse extraordinária. Eu comecei a conversar com ela, comecei a dar atenção para ela, notei que ela estava querendo atenção, e ela me contou a história dela. Né? O marido faleceu, deixou ela com tudo aquilo, filho único, ela tinha um filho, o casal tinha um filho único, esse filho casou, e começou a convencer a mãe, o filho parece que formado em engenharia, o advogado, não lembro bem, e começou a convencer a mãe a passar tudo para o nome dele. E ela foi passando aos poucos, falou, deixa comigo que eu administro, você vai ter menos problemas, você vai ter menos preocupação e tal. Eu te dou uma mesada todo mês, você vê quanto é que você quer, eu dou para você e tal, vê quanto é que você precisa e tal. E foi assim foi. Quando passou o último bem, me meteu ela no asilo, tinha um netinho, que ela me disse que 3 aninhos, mais ou menos. Quando, neste dia, fazia mais ou menos uns 6 anos que ela estava no asilo. E o netinho devia estar com uns 9, 10 anos. Nunca mais o filho foi ver, e nunca mais ela viu o neto. Ela falou, tudo que eu não tenho raiva dele, não tenho ódio dele, não tenho nada, mas tudo que eu queria era poder conversar com ele, pedir um abraço dele, um carinho dele, e eu conversar com meu neto. Quer dizer, olha o quanto de egoísmo o nosso mundo, o quanto de egoísmo que caracteriza o nosso mundo, sabe? Então, há níveis de egoísmo, né? Aquele egoísmo que a gente muitas vezes pratica sem saber o que está fazendo, como é esse caso, né? Você poderia ter dado mais atenção para ele, não deu. E há esse nível de egoísmo extremo, né? Que leva uma pessoa a cometer um crime contra uma mãe, poxa.
Absurdo, né? Então, é isso que acontece no nosso mundo. O nosso mundo é isso, né? Nosso mundo... Então, eu estava pensando hoje de madrugada como eles veem a gente, né? Já pensou, vamos supor, essa mãe desencarnou, já deve ter desencarnado há muito tempo, eu estou com 36 anos de Jaú, eu era moleque, nem conhecia ela ainda, não era nem casado ainda, só uns 40 anos atrás, mamãe, eu acho que mais, 40 anos sendo casado, 50 anos atrás, talvez 45 anos atrás, deve ter desencarnado. Esse filho, não sei se encarnou ou não, mas vamos supor que esse filho desencarne. Com isso que ele fez com a mãe, ele vai ter que reencarnar numa situação, acredito eu, não muito favorável. Porque não é possível que uma pessoa que faça uma coisa dessa, que cometa um ato desse, seja premiado com uma encarnação. Provavelmente. Quer dizer, como essa mãe, que vamos, por hipoteticamente, dizer que essa mãe tenha ficado, né, no mundo espiritual, no mundo espírita, né, ajudando esse filho como protetora dele, como, ajudando o espírito guia dele, alguma coisa assim. Como essa mãe vê esse filho? Não é como encarcerado? Como um preso, como um presidiário, como um exilado? Não é verdade? É assim que eu penso que é assim que eles nos veem. Mas também aí a gente já muda um pouco, já não dá para falar da vida anterior dela? Provavelmente. Ela já, não tinha... Já pode colocar... Então, mas ela venceu. Ela venceu porque ela não tinha raiva dele, ela não tinha ódio dele. Mas ela precisava passar por isso? Sim, com certeza. Mas ela estava vencendo aquela situação. E não necessariamente o filho precisava agir assim com ela. Não necessariamente. A mãe... Nada é capaz de justificar uma atitude como ela. Explica. Né? Eu tomo as coisas dela, meto ela na asilo, ela que se dane. Explica, né? Do ponto de vista do materialismo, explica. Mas justificar. Nem a lei de causa. Honrar pai e mãe, né? Então, vamos lá. Solidariedade, é isso que a gente está? A solidariedade que ele descobre entre os vivos e os mortos lhe faz compreender a que deve existir entre os vivos. E desde então, a fraternidade revela a sua razão de ser e a caridade o seu objetivo no presente e no futuro. Parágrafo de número 4. Para escapar às preocupações com a morte, ele precisava encarar a esta no seu verdadeiro sentido, quer dizer, penetrar pelo pensamento no mundo espiritual e fazer dele uma ideia tão exata quanto possível, o que denota no espírito encarnado um certo desenvolvimento e uma certa aptidão para se libertar da matéria. Olha que raciocínio extraordinário de Kardec, né? Fabuloso. Olha aqui. Para escapar às preocupações com a morte, ele, o homem, precisava encarar a morte, no seu verdadeiro sentido, quer dizer, penetrar pelo pensamento no mundo espiritual e fazer sobre ele, no mundo espiritual, uma ideia tão exata quanto possível. O que denota no espírito encarnado um certo desenvolvimento, demonstra que ele tem um certo desenvolvimento e uma certa aptidão para se libertar da matéria. Interessante, que raciocínio extraordinário, né? Que raciocínio fabuloso. Na realidade, ele vai estudando, porque só existe uma coisa que liberta o homem, uma única coisa, não tem outra, é o conhecimento. Só o conhecimento liberta o homem. Entre outros conhecimentos que existem aqui na Terra, ciência clássica, né, existe a possibilidade do homem conhecer a ciência espírita, a ciência espiritual, a ciência do mundo espiritual. Quando você começa a estudar essa ciência e tomar conhecimento de como as coisas funcionam, você vai penetrando o mundo espírita mesmo pelo pensamento. Você vai imaginando como é o mundo espírita, como você gostaria de estar nele, quais as possibilidades de viver bem nele, e você vai adquirindo até um certo carinho, um certo desejo por viver nesse mundo, né?
E isso, como ele diz aqui, demonstra uma certa evolução, porque nós não somos corpo físico, nós não somos coisas materiais, nós somos espírito. E o espírito é que pensa, não é o corpo. Se o espírito é capaz de pensar e chegar à conclusão de que o mundo espírita é melhor que o mundo material, ele já está, de certa forma, se desgarrando das coisas materiais e se envolvendo com aquilo que é o principal fator da vida, com as coisas espirituais. Não é? Perfeito o raciocínio de Kardec. Mesmo que seja para ficar aqui, né? Nesse mundo mesmo, após o desencarne. Qual o problema? Nós vamos ficar mesmo? Mas Não vejo não, problema nenhum. sendo por apego, beleza. Não vejo problema nenhum. Olha, o importante não é encarnar nesse ou em outro mundo. O importante é reencarnar bem. Isso que é importante. Não importa se é nesse mundo ou em outro. Entendeu? Se você conseguir adiantar-se o suficiente para reencarnar nesse mundo bem, olha, com conhecimento das coisas, com capacidade de entender o seu próximo. Nós não, eu, pelo menos, não sou um cara que não entende muito bem as pessoas, não. Não faço muita força para entender, não. Eu me limito, tem um momento que falo assim, bom, é assim que você quer, é assim que vai ser. Quero nem saber. Jesus não fazia isso. Jesus dava um outro tipo de exemplo. Então, você já imaginou a gente encarnar no mundo com esse tipo de compreensão, com a capacidade de ver o próximo como irmão, verdadeiramente? Eu conheci uma grega, ela frequentava a Sociedade de Estudos Espíritas 3 de outubro, em 1974, por aí, 75. E ela foi para a Grécia, uma pessoa extraordinária. Imagina uma pessoa simpática. O grego normalmente é simpático. Vocês conhecem gregos? Alegre. Você conheceu ela? Não. Você acha que não, né? Acho que eu não tinha te conhecido ainda. Uma pessoa alegre, boníssima, boníssima, boníssima. Ela voltou da Grécia, eu me aproximei dela, gostava muito dela. Falei, como é que foi a viagem e tal? Ela falou, aprendi uma coisa extraordinária nessa viagem. Eu voltei dessa viagem encarando as pessoas como meus irmãos. Estou muito feliz com isso, ela falou. Olha que extraordinário. Eu não conseguia imaginar o que ela estava sentindo. Eu não conseguia imaginar. Até hoje eu não imagino o que ela sentia. Porque a gente não vê no outro o nosso irmão. A gente normalmente vê no outro um estranho, um cara qualquer. Não, eu estava percebendo, no momento de ando de carro, o dia todo praticamente, né, rodovia, cidade, o que a gente, eu comecei a me policiar, porque eu mando de energia ruim para os outros condutores, porque parece que tem um cara que a gente que é mais versado que a gente, que são mais educados, né? Mesmo no trânsito, eu acho que o cara tem um carro melhor e tal, mas ele tem que respeitar uma fila às vezes, né? O cara não, ele é errado, né, cara? A gente já manda aquela energia ruim pro cara. Quer dizer, eu estava percebendo, eu falei, nossa, ser constante o tempo todo, a gente manda muita coisa ruim, né? Queira ou não, né? Eu precisava mudar um pouco isso, né? Tomar mais cuidado com isso, né? Mudar o padrão mental. É assim, mudar o padrão. O cara, assim, o irmão mesmo, né? Sei lá o quê. Nós estamos longe. Vontade de pegar duas bordoadas, né? Selvagem mesmo, né? Nossa, eu queria que o carro dele caísse lá na frente, se ele passasse, o carro dele ia roda para cima, né? É verdade, mas essa é a pura realidade. Eu tive que estudar esse pedido tudo e essa é a pura realidade. O nosso aprendizado aqui na Terra e a mudança do comportamento mental depende muito da mudança da nossa maneira de pensar. E mudar a maneira de pensar é a coisa mais difícil que existe. Fala. Eu estava lendo que tinha um rapaz que ele foi fazer regressão de vidas passadas porque ele tinha muito medo da morte. Muito medo. Aí o psiquiatra falou, vamos ver por quê, né? Porque ele tinha pavor, se tornou pânico e não saía de casa. Aí ele foi fazer a regressão, só que aquele médico que eu falei, psiquiatra do Canadá, ele não foi na vida passada, ele ficou em estado de erraticidade, o espírito dele. Ele falou assim,
Isso que é morrer, ele conversando com outros espíritos, porque vieram todos conversar com ele. Mas ele, parece um sonâmbulo lúcido, né? Ele perdeu completamente o medo. Sabe por quê? A sensação de você como espírito é maravilhosa. Isso aí. A sensação, o bem-estar que faz ao espírito, o fato de você não ter mais o corpo físico, tira medo de qualquer um morrer, porque é extraordinário. Kardec relata fatos de sonâmbulos, estáticos, né, que é mais do que o sonâmbulo. A situação de êxtase é uma situação profunda mesmo, né, quase morte mesmo. Né. Diz que eles chegam aí a outros planetas e se a pessoa que está conduzindo aquele fenômeno não tiver muito cuidado na condução, eles não voltam. De tão bem que eles se sentem, de tão bem que eles estão, não voltam. Porque quem se afasta é o espírito, o corpo fica, né? O estático é assim, né? Ou o sonâmbulo, né? Ele se afasta do corpo, mas consegue transmitir pelo corpo uma certa lucidez, né? Tudo aquilo que ele está vendo, né? No mundo espírita, né? Consegue transmitir. Então, diz que eles se afastam tanto, chegam aí a outros planetas e relatar coisas tão extraordinárias que, se não tomar cuidado, normalmente eles não querem voltar. E ele se via no universo, no espaço, mas a sensação de estar flutuando, veio um dos parentes receber, mas ele, né, só para conversar com ele mesmo. Acho que deve ser esse estado que você falou, um estado estático já. E ele falou, a sensação é maravilhosa. Minha mãe... Não, nunca mais, ele, pelo contrário, ele almejava morrer, porque ele falou que o bem-estar era tão grande. Claro, evidente. Minha mãe ficou doente 32 anos. Tem um momento da vida dela, ela estava sofrendo tanto, mas tanto. Era tamanho o sofrimento, porque ela recebeu doses de quimioterapia e radioterapia, doses cavalares. Naquela época, a quantidade que se dava de quimioterapia e radioterapia nos pacientes era muito alta. Hoje não, hoje tem gente que toma quimioterapia pela boca. No tempo dela era só intravenosa e a rádio precisava ficar internada. Ela ficava 7 dias internada e acho que 20 dias em casa. 7 dias internada e 20 dias em casa para tomar a radioterapia. Então ela sofreu muito, bastante mesmo, psicologicamente e fisicamente. E teve um dia que ela relatou o seguinte para mim: pena que eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Se eu tivesse, eu ia explorar minha mãe como médium, até ia fazer pesquisa com ela. Minha mãe era uma médium extraordinária. Ela falou assim: eu sonhei que eu estava subindo, estava muito bem, feliz, alegre, tranquila. Desapareceu todo o meu sofrimento. E eu subi uma escada muito comprida, muito longa. Subi. E num determinado momento encontrei uma pessoa. A pessoa perguntou: o que você está fazendo aqui? E ela não respondeu nada. A pessoa: você pode voltar. Não é a tua hora ainda. Pode retornar. Ela voltou. Olha que interessante, né? Talvez tenham dado a oportunidade dela se refazer emocionalmente, se refazer psicologicamente, né? Claro, tem propósito nisso, né? Sem dúvida. Ela foi uma estrada que ela subiu. Mas se representou isso para ela. Mas, cara, essas experiências que esse psiquiatra fez com os pacientes dele, todos viram um túnel. Muita gente relata assim, minha mãe nunca viu isso. Outro portão se abrindo, né? Acho que isso tem mais a ver com a maneira pela qual a pessoa encara a morte, né? Talvez a gente, como espírita, não veja nada disso, não perceba nada disso. A gente deve ter assim, uma qualidade assim, além do que a gente tem aqui, imagina. Isso que está dando essa sensação de público, ela está abrindo o portal. Talvez para a pessoa que não tenha conhecimento. Eu acho que para quem tem conhecimento, para quem sabe como funciona o mecanismo, a coisa deve funcionar mais ou menos assim: dorme sem saber bem porquê, e acorda numa outra situação completamente diferente, com gente que a gente ama, que faz muito tempo que não vê, e tal, coisa assim. A passagem deve ser, para quem tem conhecimento, essa transição deve ser, acredito que, muito mais suave e o despertar muito mais tranquilo.
Porque para quem não tem conhecimento, essa transição é brusca. Ela é bruta. O cara não sabe muito bem o que está acontecendo, é mais ou menos como quem cai na água e não sabe nadar. Também não tem conhecimento, né? Tem assim, esse lugar tudo restrito, assim, vai se preparando, porque você não fica assim, onde vai estar, onde que lugar que eu vou estar. Para quem não tem conhecimento, sim, claro. Acontece. Acontece. E para quem tem, como seria? Não, para quem tem conhecimento, você já sabe o que vai acontecer. A morte, ela não tem dor, não existe dor. Né? A pessoa, ela vai simplesmente perder a consciência, temporariamente. E ela fica dentro de uma situação de perturbação, que chama de perturbação, mas que na realidade é uma situação de indefinição. Né? Esse estado ele pode demorar mais para alguns e menos para outros. Né? Então o cara não sabe muito bem, ele sabe que ele apagou, mas por quê? Né? Exatamente por quê, como, exatamente aquilo que está acontecendo, ele não sabe. Ele vai despertar em um determinado momento e vai ver aqueles que ele ama. Aí ele já está uma pedra da situação, porque ele tem consciência daquilo do mecanismo da coisa. Né? Kardec relata fatos, né, de gente que frequentava a sociedade parisiense, que esse momento de transição, onde a pessoa fica nessa situação de indefinição, né, não existiu. Aqui mesmo, nesse livro, tem 80 relatos. Relato dos espíritos felizes, dos espíritos que... Estado de perturbação? Não estado de perturbação, dos felizes, né? Eles relatam que e gente que você fala assim, não, gente que não tinha, se a gente conhecesse aqui na Terra como encarnado, não ia dar a menor importância para a pessoa. E pessoas que, assim, do povo, pessoas comuns, né? Que não demonstravam qual era o espírito que estava ali encarnado, encarnou muito bem. Encarnou bem pra caramba. Entendeu? Então é isso. Né? O objetivo de ter o conhecimento é isso. Por que a gente desencarna melhor? Porque você, com conhecimento, você passa a aplicar esse conhecimento. Ou pelo menos a procurar aplicar esse conhecimento. Está preparado para aquele momento. Para estar preparado para aquele momento. Essa é a nossa vantagem. E não precisa se preocupar em me consolar, tá? Vai cuidar da sua vida. Né? Porque não vai estar preparado. Em vida de casal, não me meto. Eu não vou me preocupar em me consolar aqui, eu vou trabalhar. Isso é uma certeza aí. Aí já está na certeza que eu vou comer. Ele vai esperar. Ele vai esperar. Mas eu quero primeiro que Você, filho? Eu não. Vamos lá, vai. Para os que não estão suficientemente adiantados, a vida material ainda se sobrepõe à vida espiritual. Apegando-se ao exterior, o homem só vê na vida do corpo quando a vida real é a da alma. Vou ler de novo, porque eu não li direito. Apegando-se ao exterior, o homem só vê a vida do corpo quando a vida real é a da alma. O corpo estando privado de vida, tudo lhe parece perdido e ele se desespera. Se, em lugar de concentrar o seu pensamento nas vestes exteriores, ele o dirigisse para a verdadeira fonte da vida, para a alma, ser real que sobrevive a tudo, lamentaria menos o corpo, fonte de tantas misérias e dores. Mas para isso necessita de uma força que o espírito só adquire amadurecendo. Como é que o espírito amadurece? Com conhecimento. Assim somos nós. Passamos da adolescência para a juventude, da juventude para a maturidade, por causa do conhecimento. A gente só amadurece conhecendo, sabendo. Falece um pai, uma mãe, você começa a pensar diferente na vida, nasce um filho, às vezes o cara não está nem muito preparado para aquilo, ele, peraí, eu sou pai, eu sou mãe, a coisa começa, né? Tem que amadurecer de alguma maneira.
Isso para a gente encarnado. E para o espírito é o conhecimento. O conhecimento é que traz a maturidade, não é outra coisa. Hã? Vai dando as cabeçadas, né? Até, mas é assim mesmo, é tentativa e erro. Eu disse isso desde o fato de eu ter já aprendido que quando a gente desencarna, a gente quer vir ajudar a família, a gente só atrapalha, né? Então você tem que se desligar e deixar o ponto deles andarem. Depende, precisa ver qual a situação do espírito depois de desencarnado. Se o espírito tiver condição, se ele puder, porque acontece o seguinte, olha, não é bem assim, eu vou ajudar, eu quero ajudar, eu vou e está acabado. Se o espírito tem conhecimento, ele vai consultar o seu espírito guia. Quando a gente não sabe de uma coisa, o que a gente faz? Consulta quem sabe. Sim. Ele vai consultar o espírito guia. Ó, eu tenho um problema lá na Terra, entre os encarnados, meus parentes, está tendo um problema assim, assim, assim. O senhor acha que eu estou em condição de ajudar? Posso tentar? Para quem eu devo pedir permissão? Devo fazer uma prece pedindo permissão ao Criador, aos espíritos puros, sei lá como é que a coisa funciona bem lá, mas alguma coisa nesse sentido, né? Porque o espírito, ele muitas vezes ele precisa da sanção dos espíritos superiores, dos espíritos que estão acima dele, para fazer determinadas coisas, não é bem assim, não. Então, às vezes a gente está desencarnado. A gente está desencarnado. Você sabe que você tem condição de ajudar, ou que você pode ajudar, você vai querer ajudar. Entendeu? E às vezes o espírito faz isso sem condição. Tem muito que faz sem condição. Essa relação é mútua, né? Essa relação é mútua e natural. Inatural. Quando a gente vê alguém com problema, a primeira coisa que a gente faz é arregaçar a mão e querer ajudar. Aí, sim, encarnado. Encarnado, sim, né? Não, e desencarnado também. O sentimento é o mesmo. O sentimento é o mesmo. Você já imaginou, você está desencarnado, você com o pensamento você vai próximo da pessoa? Você não tem tempo, não existe espaço, não existe dificuldade, não existe nada que te impeça. Eu estou falando de pessoas que têm conhecimento, de pessoas que estudam a matéria e têm conhecimento. Entendeu? Então, o imediatismo desse atendimento faz com que o espírito se predisponha, né, a fazer isso até com uma rapidez. Né? O que acontece é que existem as barreiras materiais, você não tem um acesso direto. Então, aí há considerações a fazer. Né? Você tem que se perguntar para os espíritos que têm mais conhecimento. Eu tenho condição? Eu posso? Devo inspirar? Devo ajudar ou não? Porque, às vezes, dependendo do tipo de ajuda, você mais prejudica do que propriamente ajuda. Então, é claro que o que vai acontecer com bom senso, conhecimento e tudo mais, é pedir para os espíritos autorização. Diretamente, você pode entrar em sonhos. Sim, o contato com os desencarnados se dá dessa forma. Mas precisa ver a utilidade disso, né? Porque as coisas têm que ser verdadeiras, úteis e boas. Né? Se não preencher esses 3 requisitos, realmente não vai ser frutífera a coisa, não vai frutificar ao ponto de você conseguir êxito naquilo que você está tentando. Porque às vezes quando a pessoa está sofrendo, depende de como ela encara o sofrimento. Pela maneira pela qual ela encara o sofrimento é que vai fazer com que ela receba ou não a ajuda dos desencarnados. O nosso espírito guia faz isso com a gente. Se você se revoltar, fica à vontade. Se revoltar, chuta a parede, dá a cabeça na parede, pula do prédio, o que você quiser. Eles não vêm atrás, não. Agora, a partir do momento que você para, a partir do momento que você eleva o seu pensamento, pede ajuda, com humildade, né? Fervorosamente, faz uma prece ao Criador e pede ajuda ao Criador, no envio dos bons espíritos, aí a coisa muda, porque aí você está se predispondo a se ajudar. Minha mãe falava assim, o que vai ser desse menino quando eu muito for? Né? Tem 40 anos esse menino. Vixe, quando é menino fazendo. Eu falo assim, ele vai aprender a andar com as próprias pernas. É isso que precisa. É o que precisa. Ele deve aprender a andar com as próprias pernas. Na realidade, ele vai fazer aquilo que ele devia estar fazendo há muito tempo se não fosse interferência de alguém.
Então, É isso. isso. Então, se preocupar agora, vai estar preocupada depois também, em vez de ajudar a trabalhar. Então, mas é que tá. Eu falei para você que a situação que eu estava relatando para você era uma situação de quem tem conhecimento. Sim, Quem tem conhecimento não acoita filho. Sim. Quem tem conhecimento não dá tapinha nas costas. Quem tem conhecimento educa. Quem tem conhecimento educa. É diferente, entendeu? Educar é uma coisa difícil, educar é uma coisa que exige trabalho, educar é uma coisa que exige, muitas vezes, traz sofrimento. Que não é fácil educar, entendeu? Então, esse é aquela pessoa contra, achando que está contra, né? para você, exatamente. Exatamente. É um problema sério, porque Você tem que agir naquele jeito ali. o pai e a mãe é pai e mãe temporariamente, mas os filhos são filhos pelo resto da vida. Percebi. É complicado. Então, vamos lá. A preocupação com a morte está ligada à insuficiência de noções sobre a vida futura. Está vendo essa afirmação de Kardec? É bem própria daquilo que a gente estava comentando. A preocupação com a morte está ligada com a insuficiência de noções, ou seja, de conhecimento de como a coisa se processa. O cara fala assim, tá bom, eu vou sobreviver depois da morte. E aí? Faço o quê? Essa é uma pergunta que é simples, né? Ela é pueril, até infantil, certo? Mas a resposta que você pode dar para a pessoa, a informação que você pode dar para ela, muda todo o contexto da vida dela. Muda todo o contexto. Por isso que os espíritos não cansam de falar que o conhecimento, a confiança na vida futura, na sobrevivência da alma, mudariam as instituições humanas. O mundo seria um mundo melhor. Com certeza absoluta. Então, olha a importância. A importância desse conhecimento é fundamental. Não é só a importância que traz felicidade para a vida futura, mas o conhecimento de como a coisa se processa depois da morte e como é o mecanismo da coisa, traz conforto, traz tranquilidade. É claro que tem que vir acompanhado da caridade, tem que vir acompanhado de boas ações, da mudança do comportamento moral para melhor, evidente, certo? Mas é a mesma coisa que um sujeito vai, como a gente sempre procura dar o exemplo, vai adentrar uma floresta sem os devidos equipamentos. Como é que ele, sem uma bota de cano alto, sem uma espingarda, sem uma faca, sem uma lanterna, sem equipamentos para ele poder sobreviver dentro da selva, é a mesma coisa. O conhecimento muda tudo, muda toda essa situação. A preocupação, tá. Por isso, quanto mais ele se liga à necessidade de viver, mais aumenta o temor da destruição do corpo, como o fim de tudo. Ela é, assim, provocada pelos secretos desejos de sobrevivência da alma, ainda velada pela incerteza. A preocupação se enfraquece à medida que se desenvolve a certeza e desaparece por completo quando esta se firma. O sujeito começa a estudar, começa a tomar conhecimento, ele intelige, ele vai inteligir, ele vai entender, compreender aquilo que é explicado, né? E vai firmando esse pensamento, vai construindo essa realidade dentro dele, porque a verdade sobre as coisas é uma construção nossa. Nós é que construímos essas coisas, né? A gente entende a verdade e constrói essa verdade dentro de você. A partir do momento que ela se estabelece, acabou. Fim de papo. Mas enquanto a gente está construindo, há momentos de incerteza, há momentos de insegurança, até você poder consolidar essa ideia. Então, a partir do momento que está consolidado, aí acabou. Aí não tem. Todos os espíritos superiores que reencarnaram na Terra e que dão os seus exemplos para a humanidade, agiram assim, com convicção, com perfeita convicção, não titubearam um minuto, embora sofressem, embora tivessem sido perseguidos, uma boa parte deles e tal, né? Mas nunca perderam a compostura, nunca perderam a elegância, nunca perderam a fé na vida, a fé em Deus, a fé em si mesmo, né? Nunca perderam esse tipo de coisa. Isso, ou seja, esse tipo de ideia já estava construída dentro daquele espírito. Nós ainda, diferentemente, estamos construindo essa ideia. Eis o lado providencial da questão.
Seria prudente não perturbar o homem cuja razão ainda não está suficientemente forte para suportar a perspectiva demasiado positiva e sedutora de um futuro que poderia levá-lo a negligenciar o presente, necessário ao seu progresso material e intelectual. Essa advertência de Kardec é muito importante. O tradutor faz uma nota exatamente a esse respeito. Diz assim, a advertência de Kardec, nesse pequeno trecho, exige a maior atenção do leitor. Muitas pessoas têm um anseio, justo, mas imprudente, de converter todo mundo às suas crenças. O Espiritismo não tem necessidade de proselitismo, ou seja, de fazer seguidores. Até porque não é uma religião que depende de número de adeptos. Pelo contrário, né? Quanto menor o número de pessoas que estiverem discutindo o assunto, melhor para o entendimento desse assunto. Quanto maior o número, mais difícil, né? Porque não há hegemonia de pensamento. O que precisa haver é hegemonia de pensamento. Há pessoas que não se acham em condições de compreender os princípios espíritas. Fazê-las aceitar esse princípio pode ser prejudicial. Aos que se convencerem, desculpe, por exemplo, de que a vida espiritual é superior à material, eles poderão desprezar esta última e negligenciar as oportunidades que a atual encarnação lhes oferece para o progresso e a reparação do passado. Isso não se refere apenas às pessoas incultas ou de inteligência reduzida. Também pessoas inteligentes e cultas podem não estar em condições de compreender o problema em virtude de longos estágios do passado em que insistiram no materialismo e na descrença. Vamos marcar aqui esse parágrafo de número 5 com a data de hoje, para nós retomarmos o nosso próximo encontro. Hoje é dia 27/6/19. Voltamos no segundo semestre. Hã? Voltamos no segundo semestre. No segundo semestre a gente volta. O Everson Mouro estava acompanhando a gente, nosso querido amigo do Rio Grande do Sul. Muito bem. Alguma pergunta, alguma dúvida? Essa técnica que ele cita aí, o professor comentou aqui, pensamento, mentalizar o mundo espiritual, isso aí que não dá assim, passo a passo, né? Isso aí é cada um, da evolução de cada um. Na realidade, não é bem mentalizar o mundo espiritual, não. O que eu falei foi o seguinte, é construir essa realidade. A gente tem que ir aprendendo aos poucos, como qualquer ciência, você parte do pouco conhecimento para o mais sofisticado, não é isso? Você vai aos poucos, ampliando e amadurecendo esse conhecimento para que você forme a ideia a respeito, construa o conhecimento dessa ciência, seja ela qual for, em você. Tá certo? E vale para qualquer ciência. Então, o espiritismo não é diferente. À medida em que a pessoa vai tomando conhecimento, que ela vai entendendo, se ela parte do mais simples para o mais sofisticado, ela começa entendendo o mais simples e vai construindo aos poucos. Quando alguém falar para ela alguma coisa, por exemplo, um raciocínio como esse de Kardec, a respeito que nós lemos, a respeito dessa construção, dessa ideia, a pessoa consegue entender. Você fala isso para uma pessoa que nunca lidou com o assunto, ela não vai entender a coisa, ela não vai conseguir entender a ideia. Tanto é assim que a pessoa fala assim, espírito é uma coisa boa, não tem o menor sentido, não faz o menor sentido. Para o cara não faz mesmo. Como é que você quer que o sujeito vai conseguir compreender uma coisa com a qual ele não lida, com a qual ele não tem o menor interesse? Há pessoas que trocam facilmente um estudo qualquer de uma coisa séria para um jogo de futebol. Eu, por exemplo, para mim, pode ter jogo da seleção brasileira, seja o que for que estiver acontecendo, eu não troco o estudo da doutrina espírita por nada. É coisa importante, para mim é importante. É amadurecer, precisa conhecer. Será que a gente vai continuar na mesmice? Mais essa encarnação, pô, já chega, não. Aí, eu estou falando para mim, não estou falando para vocês, não. Porque a pessoa dá tem que fazer aquilo que dá valor. Tem gente que
tem um prazer de, né? Eu conheço gente assim. Ah, hoje vai ter jogo de tal coisa. Então o cara já deixa lá 2, 3 cervejas, 4 cervejas na geladeira, no congelador, já prepara o salgadinho e tal, para o cara é uma festa, para o cara é um prazer dele fazer aquilo. Eu não nego que pode até ser um prazer, mas eu particularmente não vejo prazer nenhum nisso. Eu, particularmente. Para mim, jogo de futebol, sabendo o que eu sei a respeito de futebol, eu entrei na lanchonete do Peixinho. Você talvez tenha ouvido falar. Você gosta de futebol? Eu já gostei bastante. Não ouviu falar do Peixinho? Do Santos? Lembra? Jogador do Santos. Ele jogou no tempo do Pelé, Mengalvio, Pepe, aquele Coutinho, aquele pessoal bom no Santos, é fera, década de 60. Né? Não me engano, acho que foi esse que fez o primeiro gol no Rio. Não tenho certeza. Ele ficou famoso, Peixinho aí, né? Peixinho era famoso, né? Ele era tão bom quanto esses caras que eu citei aí, entendeu? Só que ele não se despontou porque o Santos tinha um ataque formado, e ele era atacante, e não tinha lugar para ele. Em qualquer lugar do mundo hoje ele seria o cara, né? Eu entrei na lanchonete dele. Ele estava falando para um sujeito de Piracicaba. Então, se está encarnado dentro, tinha uma lanchonete lá. Ele falou, olha, nós entramos, ele falou, tinha lá a foto do Pelé, do Pepe, todo mundo na parede da lanchonete dele. Entramos muitas vezes em campo sabendo que ia ganhar, sabendo que ia perder. Isso na década de 60, quando o dinheiro que girava em torno do futebol não dava 5% do que dá hoje, em termos financeiros. Então, quando você pega um locutor, depois eu comecei a prestar atenção, você pegava aquele locutor que morou aqui na Barra Bonita, Fiore Gilhote, ele falava assim, abrem-se as cortinas, começa o espetáculo. O que ele estava querendo dizer com aquilo? É um espetáculo mesmo, montado. Não é isso? O que as pessoas fazem no teatro? O pessoal imaginava que aquilo era uma figura de linguagem, né? Para criar um clima e tal. Não é só isso, não. O cara sabe o que está acontecendo ali. Aquilo é uma peça de teatro, de ficção montada. Entendeu? Vai beneficiar quem interessa ser beneficiado, né? E não vai beneficiar o outro naquele jogo. Depois, no outro jogo, eles dão sempre um jeito de os principais sempre estarem disputando as contendas, né? Os campeonatos. Por quê? Porque são eles que dão lucro financeiro. Então, você vai dar importância para trocar um negócio sério como esse, dar importância com um joguinho de carta marcada para iludir as pessoas e tomar o dinheiro das pessoas, porque uma camisa oficial custa não sei quanto, uma bola oficial custa lá não sei quanto, para entrar no jogo, a entrada mais barata é R$100. Absurda. E até fora da realidade. Brasileiro, então, nem se fala. Brasileiro é nosso. Não, nem se fala. Né? Aí você pega gente que fica aí degladiando, matando um ao outro, por causa de futebol. Né? Uma coisa absurda para mim. Não tenho menor, eu não tenho menor vocação. É a menor vocação para isso, não. Depois que a gente viu aquele cara lá na França, acho que foi na França, deu dor de barriga na última hora, lá, o carequinha lá, Foi bem na cara. Parou, né? Parou. Para mim, deu. Para mim. Então é isso, né? Quer dizer, como é que o espírito vai amadurecer numa encarnação onde ele dedica a sua vida, naquela encarnação, para esse tipo de atividade? Entendeu? Ele vai desencarnar como o comum das pessoas, né? Sem saber muito bem o que vai acontecer, sem se dar muita conta, né? Sem se interessar pelo assunto, como é que ele vai se dar conta? O que não quer dizer que muitos deles podem até desencarnar muito bem, porque são pessoas boas, tem gente boa nesse meio também. Eu conheci ele era espírita, tinha sido jogador profissional, seu Paulo, lá no 3 de outubro, ela conheceu ele também. Mas ele falava que era um mundo cruel. Ele falou, olha, Luiz, ele chamava de Luizinho, que ele conheceu o moleque, 22 anos de idade. Falava, Luizinho, um mundo terrível, ele falou. A gente ficava o tempo inteiro, ou era mulher ou era jogo. Jogo de carteado, jogo de
sinuca, quando não tinha futebol, quando não tinha jogo, né? Ou quando eles estavam concentrados para o jogo. Ele falou, é um mundo que a tendência é cada vez se enfiar, se chafurdar mais o vício. Ele falou. Ele contando para mim o que ele vivenciou dentro ele foi jogador profissional. Então, vai dar importância no treco dele. Eu não perco tempo. Eu prefiro muito mais um bom filme, um bom livro, né? Ou estudo mesmo. Né? Porque estudo, para mim, é sagrado. Pra mim, sagrado no sentido de não perder, né? De não deixar para segundo plano de jeito nenhum. A não sei que eu esteja doente, alguma coisa assim, mas fora isso. Mais alguma pergunta, gente? Ficou alguma dúvida? Não? Muito bem. Vamos, então, elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, ele que é o nosso mestre, é o nosso modelo e é o guia da humanidade, e juntos com Jesus nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para discutirmos as questões propostas pelo livro O Céu e o Inferno dessa noite. Queira a vossa bondade, o vosso amor, a vossa misericórdia, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade e, dessa forma, dignificar a vida. Auxilia-nos ainda a orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos essa noite. E que assim seja.